Olá, bem-vindo e bem-vinda à quarta aula do nosso curso que tem como título O Olhar Científico sobre o Povo Brasileiro. Científico, evidentemente, entre aspas. E nessa aula nós vamos procurar abordar aqueles primeiros pensadores, aqueles primeiros analistas final do século XIX, que procuram analisar, compreender o povo brasileiro a partir de um olhar, de um ponto científico brasileiro. Mas, como eu disse, científico entre aspas, porque com certeza essas análises, essas elaborações teóricas, essas conclusões a respeito do povo brasileiro e do desenvolvimento do Brasil está muito marcado pelos seus preconceitos de classe, pelos seus preconceitos de raça. Então esses autores eles se caracterizam por este olhar bastante unilateral, o olhar das classes dominantes, um olhar eurocêntrico a respeito da população brasileira e, na maioria das vezes, concluindo que essa população brasileira, composta em sua grande maioria por negros e indígenas, encerra um conjunto, tem um conjunto de características negativas que são impeditivas para o progresso da nação, para o desenvolvimento da nação. Então esses autores, eles tinham este olhar muito particular. Contudo, esses autores, eles influenciaram várias gerações e até mesmo nos dias de hoje, em algumas elaborações teóricas, e a maneira como o Estado se comporta, como as elites do Brasil se comportam, e até mesmo como parte do povo, porque esse pensamento foi absorvido pelo senso comum. Enfim, a maneira como a nação se comporta é muito resultado ainda dessas elaborações teóricas. Um dos autores mais importantes e significativos dessa época foi Raimundo Nina Rodrigues, um importante elaborador, um importante pensador e que teve uma influência muito grande naquele momento e nos momentos posteriores de elaboração teórica. Nina Rodrigues, ele nasceu em Vargem Grande, no Maranhão, em 1862 e morreu em 1906 em Paris. Foi um dos 7 filhos do fazendeiro e coronel Francisco Solano Rodrigues e de sua esposa, Dona Luísa Rosa Nina Rodrigues. Médico legista, psiquiatra, antropólogo, etnólogo. Atuou como professor e escreveu diversos livros, abordando temas ligados a dietologia, tropicalismo, sexologia, higienismo e epidemiologia. É considerado o fundador da antropologia criminal brasileira e estudou com afinco as manifestações culturais dos negros no Brasil. Em São Luís, estudou no Colégio de São Paulo e no Seminário das Mercês. Em 1882, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, transferindo-se para o Rio de Janeiro em 85, onde concluiu o curso. E Nina Rodrigues foi ainda, posteriormente, professor e diretor dessa importante faculdade lá na Bahia. Ele teve uma série de publicações, de livros e artigos que também foram paradigmáticos para o estudo da realidade do povo brasileiro, e ele focava muito os seus estudos nos negros. E esses estudos, repito, foram fundantes de um pensamento, de uma elaboração da determinação do lugar do negro na nossa história, do lugar e do papel do negro na construção do nosso país. Então, Nina Rodrigues, ele é com certeza um autor paradigmático, em que pese muito tempo que se passou, em que pese o fato de que a maioria das suas teorias hoje já são refutadas, existe ainda um caldo daquela cultura criada, as influências
do pensamento de Nina Rodrigues ainda estão presentes na academia, em amplos setores da sociedade, e de certa forma contribuíram e contribuem ainda para o estabelecimento de políticas públicas por parte do Estado brasileiro. Seus principais trabalhos são o Regime Alimentar no Brasil, do Norte do Brasil, publicado em 1881, A Morféia e Andajaduba, publicado em 1886, das amiotrofias de origem periférica, que é a sua tese de doutorado, em 1888, não por acaso o ano da assinatura da Lei Áurea. O mais conhecido livro dele, que é As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, publicado em 1894. Temos ainda O Animismo Fetichista dos Negros Baianos, em 1900, O Alienado no Direito Civil Brasileiro, em 1901, Manual da Autópsia Médico Legal, 1901, Os Africanos no Brasil, um outro também livro, junto com As Raças Humanas, o outro mais conhecido livro dele, e As Coletividades Anormais. Portanto, era um autor que estudava, tinha um estudo da psique, um autor que procurava estudar o pensamento, a elaboração do pensamento e a elaboração psicológica, o desenvolvimento psicológico das pessoas, mas sempre com este olhar absolutamente racista em relação aos negros, sempre comparando com os brancos e atribuindo aos negros qualidades inferiores aos brancos e adjetivando essas pessoas como pessoas, em linha geral, prejudiciais à nação. A inauguração de uma nova fase de interpretar o Brasil é a grande característica do Nina Rodrigues. Ele passa a interpretar o Brasil, não é o primeiro, mas ele é o mais significativo do seu período, mais representativo, aliás, do seu período, que passa a interpretar o Brasil não mais utilizando apenas aquele olhar religioso ou puramente eurocêntrico, mas continua sendo eurocêntrico, mas também um olhar que procura, como me referi na aula passada, que se filia àqueles grupos dos nativistas, né? Procura interpretar o Brasil a partir da sua realidade e sempre se autoproclamando como um cientista, portanto, equidistante das variáveis políticas, sociais e que estaria, segundo, né, o seu pensamento, a sua afirmação, estaria analisando com o distanciamento do cientista e, portanto, neutro. Mas, evidentemente, ele não tinha nada de neutro. O seu primeiro artigo científico, esse publicado em 86, que tinha como título A Morféia em Anajatuba, que é um lugar do Maranhão, ele analisa a presença da lepra no seu estado natal. Dedicou-se muito ao estudo da saúde da população, suas causas e consequências, buscando compreender e interpretar o Brasil e apontar os caminhos e soluções para os seus problemas. Dedicou-se a estudar a população negra, sua alimentação, as doenças que mais atingiam as populações descendentes de africanos, suas manifestações culturais e suas origens. Participa ativamente das elaborações teóricas e dos debates em torno da medicina no Brasil, publicando artigos em revistas especializadas e participando de congressos. Portanto, era aquilo que na época se chamava um homem de ciência, aquela pessoa que se debruçava sobre os problemas do Brasil, sempre utilizando a ciência, sempre procurando se basear no raciocínio lógico, na mensuração dos problemas, na análise mais aprofundada dos problemas, utilizando o método científico. Segundo Nina Rodrigues, os problemas do Brasil eram as raças que aqui habitavam.
E ele participou de uma nova onda intelectual europeia que é decorrência do darwinismo social, que adapta as teorias biológicas de Charles Darwin. Charles Darwin, suponho que a maioria conhece a sua história, foi um importante biólogo, viajou o mundo inteiro fazendo suas pesquisas, esteve inclusive no Brasil e desenvolveu a teoria da evolução das espécies, escreveu um livro, que levou 40 anos para escrever um livro, que é A Origem das Espécies, que defende a evolução, que a humanidade é resultado de uma evolução que vem lá dos primeiros e das formas de vidas mais simples. Charles Darwin considerava ainda que na natureza existia uma hierarquia entre os seres a partir da constatação que da cadeia alimentar na natureza, os animais mais fortes devoram os mais fracos e a partir daí se estabelece essa hierarquia na natureza. Os sociólogos, antropólogos que procuravam justificar o que os europeus estavam fazendo no continente africano e em outros continentes que invadiram, dominavam, saqueavam, escravizavam, etc., passam a utilizar as teorias de Charles Darwin para justificar o que eles estão fazendo e passam a adaptar aquela teoria que diz respeito ao desenvolvimento da biologia, adaptar para o estudo da antropologia e da sociologia. Então, essa adaptação que se deu o nome de darwinismo social, que era a ideia de procurar compreender a sociedade, argumentavam eles a partir de um olhar científico, utilizando as mesmas ferramentas e as mesmas conclusões de Charles Darwin teve para a biologia, e a partir daí caracterizavam que se na natureza existiu uma hierarquia entre os animais, entre os seres humanos também existiu uma hierarquia. Portanto, nessa hierarquia, no topo da hierarquia, estava o homem branco caucasiano, europeu, depois abaixo estariam os asiáticos, depois os indígenas e, por fim, os negros. Então, essa teoria, esse pensamento que ficou conhecido como o darwinismo social.